O que temos é coordenação entre Twitter, Google e Facebook. Sr. Zuckerberg, você sabe que tem as ferramentas para rastrear, mas não vai se lembrar ou não se compromete em nos dar a evidência. O Sr. Zuckerberg não responde perguntas, não lembra do nome das ferramentas, não nos dá a informação básica. Isso é inaceitável e previsível, porque é exatamente o que as empresas tech têm feito com o povo americano e ao Congresso por anos. E é o momento de tomarmos atitude contra esses barões ladrões modernos. Obrigada. Como o senhor sabe, o democrata líder do subcomitê antitrust, eu vou ter uma abordagem diferente ao senhor Hawley quando fala de política de competição, porque eu entendo o que eles podem estar coordenando quando se trata de segurança. O que eu quero me focar é que eu acho que estamos vendo em todo o país, não só com os tech, com startups, mais consolidação, e na história nós vimos que não é bom para pequenas empresas, para consumidores, não é bom para capitalismo no fim. Mesmo empresas bem-sucedidas, populares e inovadoras estão sujeitas às leis antitrust deste país. Quando perguntei ao senhor Pichai sobre a audição de comitê de comércio há algumas semanas, ele disse que Google estava feliz de dar feedback. A minha resposta foi que o Departamento de Justiça já forneceu feedback na forma de uma reclamação antitrust. E eu sei que há investigação acontecendo fora da FTC agora em relação à sua empresa, Sr. Zuckerberg. Eu quero começar com conduta exclusionária em relação à exclusão de pequenos competidores, limitando a interoperabilidade na plataforma Facebook. A investigação que vimos nos deu um número de exemplos de empresas excluídas, incluindo Vine, Stackla, MessageMe e Arc. Minha visão é que essa conduta exclusionária não só danifica a habilidade de pequenas empresas competir, mas impede os consumidores de ter acesso conveniente. Você é uma das empresas mais bem-sucedidas, as maiores do mundo, Sr. Zuckerberg, Facebook. Você acha que é uma competição justa ou não em relação à interoperabilidade, como você se conduz com essas outras empresas? Senadora, eu geralmente sou a favor de interoperabilidade, construir acesso à plataforma e API para empresas sejam capazes de acessar. É por isso que construímos a plataforma Facebook em 2007. Algumas das políticas que mencionou, eu acho que surgem porque o que estamos vendo não é necessariamente startups, mas grandes competidores como Google e alguns dos nossos rivais chineses tentando acessar os nossos sistemas para usar a sua escala para competir conosco mais. Parece para nós, no momento, que não era uma intenção que estava tentando permitir. Nós temos um exemplo não chinês, eu quero saber, você sabe, eu sei que pode ser. Talvez podemos ouvir do Sr. Dorsey. Eu tenho preocupação sobre o tratamento do Facebook ou subsidiária do Twitter, Vine. Meu entendimento é que, uma vez que o Facebook reconheceu Vine como competidora, depois que o Twitter adquiriu em 2013, a habilidade de Vine em interoperar com o Facebook, os usuários não podem fazer upload de vídeos para o Facebook. Eu acho que o Twitter fechou o Vine em 2016. Sr. Dorsey, você pode me dizer sobre o impacto real das ações do Facebook nos negócios do Vine, a habilidade da Vine de competir, na sua decisão de fechar o serviço, e você sabe que você não é uma empresa chinesa. Eu não sei sobre a intenção do outro lado. Eu sei da nossa própria experiência que fundamos extremamente desafiadora para competir com o Vine. E, por fim, decidimos que a bola deveria ir passou por nós e devemos fechar. E, novamente, eu não sei as especificações das táticas do que foi feito, mas eu achei um mercado muito desafiador de entrar, mesmo existindo antes de alguns dos nossos colegas fazendo a mesma coisa.
Eu vou seguir para algo rapidamente. Instagram e WhatsApp. Temos alguns e-mails Facebook internos com o Sr. Zuckerberg, escrito que o Instagram estava crescendo em grande escala, pode ser disruptivo para nós. E no e-mail posterior, o senhor confirmou que um dos propósitos do Facebook de adquirir Instagram era neutralizar o competidor. Você escreveu esses e-mails que mencionamos no relatório. Está certo, Sr. Zuckerberg? Senadora, eu acredito que sim. E eu sempre separei entre duas coisas. Uma é que tínhamos alguma competição com o Instagram no espaço crescente do tipo de aplicativos de câmera e compartilhamento de fotos, mas no momento, aquele momento, ninguém via o Instagram como um competidor de um tamanho de plataforma social multipropósito. De fato, as pessoas, no momento, riam da nossa aquisição, porque pensavam que estavam gastando mais dinheiro para adquirir algo que foi visto como um aplicativo de compartilhamento de câmera e foto. Nós não sabemos como teria sido feito. E como olhamos por os e-mails, também com o WhatsApp, parte da compra desses crescentes competidores, eu vou usar as palavras do chefe da FTC, Joe Simons, na última semana. Um monopólio que pode acabar com os competidores comprando, não colocando como alvo com atividade anticompetitiva. Eu sei que é uma matéria de investigação, talvez vamos ouvir algo logo, mas eu acho que é algo que os membros do comitê devem estar cientes, não só com o Facebook, mas o que está acontecendo com esses negócios e como está levando a mais consolidação. E como nós, o Senado, eu falei com o presidente Graham sobre isso na última semana, devemos fazer algo com isso, mudando algum dos padrões das nossas leis para facilitar, trazer esses casos e não só com as tech. Eu quero ir algo fim, a discussão política no Comitê de Comércio. Zuckerberg, você disse que o Facebook fez 2 bilhões de dólares em anúncios políticos nos últimos anos. Você disse parte relativamente pequena do seu rendimento. Uma grande parte das vidas da política é tanto dinheiro gastado em anúncios. É uma lei que temos com o senador Graham sim, nós vimos esses anúncios políticos que estão passando, apesar dos seus esforços de policiá-los. Porque eu gostaria de passar o Honest Ads Act. Que eu gostaria de dizer é em 3 campos de batalha foi marcado por Donald Trump foram descartáveis. Fraude de eleições aumentaram em novembro. Em 3 campos de batalhas, anúncios pagos, cédulas para Donald Trump foram descartadas entre 29 de setembro e 7 de outubro de 2020. 200 mil impressões. Esse anúncio viola as políticas do Facebook? Me desculpe, pode repetir o que foi o anúncio? O anúncio foi uma notícia da American Action, que anunciou na sua plataforma e disse em 3 estados de batalha, as cédulas marcadas por Donald Trump foram descartadas antes da eleição. Senador, eu não sei agora especificamente se viola a política. Você se comprometeria com uma política que seja os olhos das pessoas? As pessoas podem revisar os anúncios ao invés de ser atingidos com revisão de algoritmo? Senadora, nós temos uma revisão e verificação de anunciantes políticos antes de soltar o anúncio. Todo o anúncio passa por um ser humano, como nas TV. Eu acho que nossa política, queremos verificar a autenticidade de quem está fazendo o anúncio político ou social. Eu acho que vale notar que os nossos revisores não são, em todos os casos, sempre mais precisos do que sistemas técnicos. Você está dizendo que as revisões de seres humanos de todo anúncio, sim ou não? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que não. Vamos seguir por escrito. Então, você traz a ordem contra a NIU por publicar um relatório. Nos 2 anos, Facebook não rotulou aproximadamente 37 milhões de anúncios políticos. Por que você não apoia esse projeto? Por que você não traz uma sessão contra eles?
Senador, não é um projeto que estava sucateando os dados do modo que pode ter sido. É a sua definição, mas a FTC, o consentimento, é a razão que está acontecendo que não passamos o Honest Act. Eles estão tentando não a privacidade de não violação. As pessoas podem ver os anúncios, outras campanhas, jornalistas, de todos. Você sabe que eu apoio o Honest Act e concordamos que devemos passá-lo. Antes disso, nós implementamos os nossos sistemas, mas eu acho que no caso que está referindo, esse projeto foi dados de sucateamento, do modo que concordamos no nosso decreto de consentimento da FTC, na privacidade que não permitiríamos. Nós temos que seguir com isso e garantir que as etapas para parar com a violação. Por último, Sr. Dorsey, você acha que deve ter mais transparência com os algoritmos como parte disso não é... Eu estou fora dos anúncios agora, estou falando genericamente. Parte disso é que as pessoas não sabem como esses dados estão passando pelos sistemas e plataformas. E as pessoas basicamente estão comprando acesso, tem sido minha impressão. Então, se você disser qual é a notícia nas últimas 24 horas, coisas antigas aparecem, algo se foi desde o começo. Seria útil ter mais transparência com algoritmos? Eu acho que seria útil, mas tecnicamente é muito desafiador aplicar. Eu acho que a melhor opção é fornecer mais escolha para ser capaz de desligar algoritmos ou escolher algoritmos diferentes para as pessoas poderem ver como isso afeta a sua experiência. Ambos olharam a lei do senador Kennedy e o Thames, o ato de competição de jornalismo e preservação para ajudar os fornecedores de conteúdo a negociar com plataformas digitais. Obrigada. Senador Tillis. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado aos senhores por nos juntar conosco. Eu já fiz uma pergunta algumas vezes sobre as plataformas que podem ser viciantes. Eu acho que provavelmente pode ser baseada no que eu li em uma ou duas formas. Pode ser a natureza da personalidade, envolvimento, uma ferramenta que pode estar de alguma forma relacionada a isso. Mas eu também acho que há um vício transacional. Eu acho que pode ser mencionado no dilema social. Eu acho que é o uso da analítica, que eu não critico entre as plataformas, mas eu uso da analítica para viciá-lo de ir a um certo caminho para um certo resultado. Deve ter um resultado formando uma opinião, ou um resultado comprando algo que você nem pensou 30 minutos antes de começar a ir naquele caminho. Eu acho que há coisas que temos que olhar. Eu concordo com o Sr. Zuckerberg, o Sr. Dorsey, que não é conclusivo, mas bom senso nos diria que já é um problema e pode se tornar maior. Sr. Zuckerberg, eu gostaria de voltar na plataforma Task por um minuto, quando o senhor... Eu olho na tela que o Sr. Dorsey colocou na ferramenta de gerenciamento de projeto interno. Você pode dizer um pouco? E quantas pessoas estão envolvidas, usuários, nessa plataforma do Facebook? Senador, sim, obrigado. Eu estava um pouco surpreendido com o foco do senador Hawley no nosso sistema Task, porque é uma ferramenta de gerenciamento de projeto interna básica. É exatamente o que o nome diz. É usado por empresas, pessoas na nossa empresa, milhares de vezes ao dia para designar projetos e rastreá-los. E é usado para todos os tipos de tarefas, para diferentes pessoas e equipes. E o senhor sabe, mais ou menos, quantos contratantes do Facebook ou empregados de tempo integral são usuários da plataforma Task? Eu acho que provavelmente a maioria dos funcionários do Facebook e as pessoas que trabalham com alguma interação com o sistema Task como parte do seu trabalho. É uma lista a fazeres da empresa inteira. A outra plataforma que o senador Hawley mencionou foi a plataforma Centra. Você disse que não era familiar com essa, mas eu acho que é algo que
seria útil, talvez, com um acompanhamento, entender a natureza dessa plataforma. Eu não vou pressioná-lo hoje, porque o senhor disse que não era familiar com o nome da ferramenta, mas eu estaria interessado em saber como é usada. Mas senhor Dorsey, o Twitter tem uma plataforma similar à plataforma Task para comunicação de gerenciamento de trabalho na sua equipe? Temos pequenas menores usam essas ferramentas. Nós usamos, chamamos Tierra. Implementando essas no meu tempo no setor de tecnologia, então posso ver por que você tem essas plataformas. Mas, Sr. Zuckerberg, o senhor mencionou que não acha que é uma coordenação sistemática entre o Google e o Twitter, mas você poderia conceber como as pessoas em profissões similares podem ter uma discussão, uma relação, talvez falar sobre isso tomando uma cerveja. Você pode dizer como são céticos, ver como essas plataformas podem ser usadas entre plataformas para forçar certos resultados. Você tem, por exemplo, 100 pessoas no Facebook, 100 no Twitter, 100 no Google, e todos têm uma tendência política. Eles se unem, compartilham notas, voltam, tomam decisões que pode parecer como uma iniciativa corporativa, mas pode ser uma iniciativa de pessoas até bem intencionadas, mas ou de uma equipe que diverge. Pode conceber que isso seja possível? Senador, eu entendo a preocupação. E eu acho que a coordenação, especificamente na edição das políticas ou aplicação de decisões, pode ser uma problemática no modo que está dizendo. É por isso que eu quero garantir que esteja claro que o que fazemos, compartilhar sinais no danos potenciais que estamos vendo, seja conteúdo específico, no fim de ataque terrorista, pessoas tentando compartilhar viralmente, uma plataforma está vendo, outra pode estar preparada, que provavelmente verá esse conteúdo também, sinais sobre interferência externa nas eleições, mas é importante que cada empresa lide com esses sinais de modo que esteja alinhado com suas próprias políticas. E assim, eu acho que é muito diferente dizer que as empresas estão coordenando algo para desenvolver como as políticas podem ser. Eu entendo que há preocupação sobre isso, é por isso que eu quero esclarecer o que estamos fazendo e não fazendo lá. Eu concordo. Eu acho que é totalmente irresponsável pensar que é algum tipo de abordagem sistemática nas plataformas, mas com os números de pessoas que todos empregam agora, eu posso ver alguma que pode ser sugerido aqui na audiência, que pode ocorrer com pequenos grupos de pessoas tentando manipular certos resultados. Eu não quero entrar em detalhes, exceto saber que essa plataforma Task é similar com as que eu trabalhei. Muito logs, dados, onde você pode estar no serviço dizendo, eu ouço que está sendo sugerido, mas analisando interações entre grupos de pessoas e vendo talvez algumas aberrações, algumas pessoas sendo mais precisas e em relação a algum resultado ou não, algumas das preocupações, o modo como essas plataformas estão sendo manipuladas. Eu não vou ter tempo de falar alguma das especificações. Eu gostaria de ouvir vocês falarem sobre o resultado regulatório. Eu vou dizer, se você olhar os meus colegas, em ambos lados, hoje, eu espero que o Congresso haja, no próximo Congresso, vamos produzir um resultado. E algumas pessoas pensam que não é possível, porque talvez republicanos e democratas estão muito separados, mas se você ouvir o que estão perguntando, estão preocupados com o tipo de resultado que não gostam nas mídias sociais em medida igual. Então, eu acredito que seria bem servido sair com uma tabela como indústria e identificar as coisas. Sr. Zuckerberg, eu gostei do que disse sobre transparência. Sr. Dorsey, eu acho que os algoritmos, quando você fala sobre a escala e provavelmente do modo mais sustentável de andar, mas temos ainda confiança. Eu gosto do seu conceito de escolha,
mas vamos ter que ter mais visibilidade no que ocorreu, do que foi produzido, certos resultados. O post do Dia dos Veteranos que eu fiz depois da eleição, depois do meu oponente concedeu, eu só postei uma imagem agradecendo os veteranos. E por um período de tempo, eu acho que foi suspenso e direcionado para pessoas em direção a resultados de eleição. Eu gostaria de pensar que se for o resultado de uma decisão de algoritmo, que meu oponente, que certamente postou um anúncio de veteranos, e outra pessoa que tenha visto por eleição, tenha um tratamento similar, porque senão pareceria para mim que há outro fator em jogo. Esses algoritmos são aplicados na base, nesse caso, com comentários políticos de oficiais ou candidatos eleitos. Eu vejo essa audiência como uma oportunidade de buscar comprometimento em duas coisas. Um, eu já mencionei ontem, a audiência do Subcomitê de Propriedade Intelectual no mês de dezembro. Gostaria de ter Facebook, Twitter e um representante de cada aqui. Eu sei que vocês são plataformas diferentes, mas eu acho que estão proeminentes na audiência do senador Coons, sentado comigo aqui agora. Eu sei que posso falar para o senador Coons que seria útil seu comprometimento de testemunhar nessa audiência no mês de dezembro. Sr. Zuckerberg, posso ter seu comprometimento? Senador, sim, nós vamos garantir que temos o especialista na matéria na sua audiência. Obrigado, Sr. Dorsey. Vamos determinar o melhor curso da ação lá. Muito obrigado. Então, vamos seguir uma série de perguntas que eu gostaria de fazer. E para falar de algumas das informações de analítica que temos e esperamos que podemos compartilhar, mas vamos fazer de modo colaborativo. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado. Vamos ter uma pausa de 5 minutos. As nossas testemunhas vão ter uma pausa que mereceram. Senador Coons, vamos voltar em 5 minutos. Obrigado.